Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula e hoje vamos dar continuidade na nossa planilha de controle de notas. Vamos trabalhar com a resolução aqui, a programação dessas células para que a gente tenha os resultados aqui esperados, ok? Vamos lá? Então, primeiramente, eu gostaria que vocês notassem e inserissem essa tabelinha aqui, né? Sobre conceitos que nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante, certo? Insiram, se possível, do jeito que está aqui, depois você pode fazer as alterações desejadas tranquilamente, aperfeiçoar de acordo com o que você achar melhor, ok? Vamos começar aqui mostrando para vocês no nosso menu aqui do próprio Excel, onde é que eu encontro aqui as minhas fórmulas, né, as minhas funções, né? Então eu tenho um item aqui respectivo de fórmulas, né, e aqui eu tenho as minhas bibliotecas de funções, né, e aqui uma série de recursos, né, uma série de recursos. Então, as minhas funções, elas já estão categorizadas, né, tenho funções aqui de data e hora, funções lógicas, que nós vamos experimentar aqui algumas, de pesquisa e referência, trigonométricas aqui em matemáticas, entre outras. O que é importante que, à medida que você for avançando no Excel, você pegue a função aqui desejada, estude um pouquinho e você vai conseguir aplicar aqui sem maiores dificuldades, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, na quantidade de homens e mulheres, uma possibilidade para a gente contar, considerando um intervalo de células, né, um determinado valor. Então, para essa nossa planilha, eu quero contar a quantidade de homens que eu tenho aqui em controle de notas, né? Lembrando que homens aqui está sendo representado pelo sexo masculino aqui, a letra M, né? Aliás, a letra M representa aqui o sexo masculino. E a letra F representa aqui o sexo feminino, tá certo? Então, como qualquer fórmula ou função, nós já vimos anteriormente, a gente inicia sempre com o sinal de igual, né? Começo aqui com o sinal de igual e vou digitar aqui o nome da minha função. Vou inventar um nome? Não, é um nome pré-determinado aqui pelo Excel, né? E eu tenho que conhecer o nome da função. Por isso que eu mostrei para vocês ali a possibilidade de vocês explorarem, né? Dentro das funções lógicas de texto, data e hora, vocês podem explorar e conhecer qual que é a nomenclatura correta para cada uma das funções. Essa função que eu vou utilizar aqui, ela chama-se cont, eu vou colocar tudo em maiúsculo, mas não tem diferença alguma. Cont.c, ou seja, ele vai contar para mim de acordo com alguns critérios pré-determinados. O intervalo, ó, toda função, depois que eu inserir o nome dela, eu devo abrir um parênteses. Ela inicia, né? Esse parênteses tem um início e no final eu tenho que fechar o parênteses, né? Ele já mostra aqui para mim aqui embaixo, né? Ó, e mostra também onde é que eu estou nessa minha função. Nesse caso, ele está aguardando eu indicar qual que é o intervalo de dados. Qual que é o intervalo? O intervalo é da minha B3 até a minha B7. Ó. Seleciono todas as células que eu tenho os M's aqui e os F's para serem contados, né? Esse é o meu intervalo? Se sim, eu digito aqui no meu teclado ponto e vírgula para poder ir para a segunda parte aqui da minha função, que ele fica aguardando eu dizer quais são os critérios, o que eu quero que ele conte. Então, o meu critério aqui é, no caso de homens, eu quero que ele conte a letra M. Eu vou colocar M aqui entre aspas, por ser uma letra, nomes, né, compostos aqui pelo nosso alfabeto, eu tenho que sempre trabalhar entre aspas, certo? Que são as minhas strings aqui. Se eu quisesse que ele contasse um número, não precisaria estar entre aspas. Então coloco entre aspas e fecho o parênteses, certo? Enter, e ele já contou aqui para mim, ó. Tenho 3 M's, né? Realmente, 2 aqui e 1 aqui. Para a quantidade de mulheres,
Vou repetir a função cont.c, né? E vou colocar aqui o meu intervalo, selecionar o meu intervalo, né? E qual que é o meu critério? Eu quero que ele conte sexo feminino. Vai contar quantos Fs eu tenho, né? Fechou aqui o meu parênteses e ele vai contar aqui quantos Fs. Vamos ver se isso realmente está funcionando? Eu vou pegar esse M aqui e vou colocar um F. Notem que ele vai atualizar, ó, né? Agora eu tenho 3 Fs e somente 2 M's, né? Vou voltar isso daqui da forma como estava antes, colocar o M, tá? E ele atualiza também aqui os valores. Não faz distinção de maiúsculo e minúsculo para essa função, certo? Não tem distinção aqui alguma. Então, para isso, aliás, já vimos aqui uma possibilidade de utilização aqui da função cont.c, né? Poderia contar também quantas vezes aparece aqui o número 7, né? Quantos 7s eu tenho, quantos 10 eu tenho, quantos 9s eu tenho. Ele vai indicar aqui a quantidade de acordo com o intervalo e o critério estabelecido. Feito. Vamos agora calcular aqui a nossa média. O que é a média? Eu tenho aqui um conjunto de notas, 4 notas, e quero saber qual que é a média desse meu aluno. Vamos considerar aqui em um cenário anual, né? Como se fosse primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto, né? Ou simplesmente 4 aqui avaliações. E quero saber qual que é a média entre essas minhas avaliações. Eu posso resolver matematicamente isso somando todas as minhas notas, né? É claro que aqui nós estamos trabalhando com células, então clico na primeira, adiciono a segunda, adiciono a terceira e adiciono a quarta. Isso eu tenho que colocar entre parênteses para que ele realize primeiro a operação que está entre parênteses, ou seja, ele vai somar esse quantitativo de notas, e depois ele vai dividir isso para mim por 4. É importante que você trabalhe corretamente com a parentização. Por quê? Porque se o parênteses estiver errado, provavelmente a sua operação matemática também estará. Se eu tirar o parênteses aqui, vocês vão notar que o resultado altera, tá ok? O que eu posso fazer aqui? Posicionar o meu cursor do mouse na parte inferior aqui da minha célula direita e posso puxar aqui para baixo, ó, automaticamente ele replica a minha fórmula. Outra possibilidade de eu fazer a média é utilizando a função média, né? Como é que é essa função? Qual que é a sintaxe dela aqui? Sinal de igual, digito lá média, abro parênteses, seleciono o intervalo desejado, ó, intervalo desejado, fecho parênteses e Enter. Notem que o resultado ficou o mesmo, posso também puxar e tenho a função aqui inserida em todas as outras minhas células, né? Professor, por que ele ficou com um códigozinho de alerta aqui? Porque eu tenho mais uma célula na sequência aqui, que são as faltas, né? E ele está me questionando, né, se eu, por acaso, eu não esqueci de inserir essa célula aqui, né, para poder calcular aqui a minha média. Na verdade, não, né? Essas faltas, elas não serão inseridas aqui na média, né? Somente aqui as notas. Então você pode desconsiderar esse erro sem problema algum. Tá certo? Vamos avançar então. Vamos trabalhar com o conceito. O que é o conceito aqui? Já tenho aqui a minha média quantitativa e eu vou também fazer uma mensuração aqui qualitativa desse meu estudante. E a parte qualitativa eu vou ter aqui como base, né, um quantitativo. Esse 7,63 eu vou verificar onde é que ele se enquadra aqui e devolver o resultado. E como é que funciona? Por que eu coloquei essa tabela com esse intervalo aqui, né? De 0 a 5, 7, 8 e 9 e 10. Isso daqui depois você pode ajustar, como já falei anteriormente, tá? Mas do jeito que está, de 0, né, que é iniciante, até 4,99, que precede aqui o 5,
ele vai considerar como iniciante. De 5 até 6,99, ele vai considerar como insuficiente. De 7 até 7,99, ele vai considerar aqui como bom. E assim, aliás, como mediano. De 8 até 8,99 como bom e assim sucessivamente. Somente 10, né, excelente, só será aqui a partir realmente de 10, tá? Então é assim que ele funciona. E qual que é a função que eu vou utilizar aqui? Existem outras formas da gente sair, da gente resolver isso daqui. Estou mostrando para vocês uma possibilidade e já ressalto que no Excel, como na programação, existem diversas maneiras de você chegar ao mesmo resultado. Pode ser que seja um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais trabalhoso, mas existem diversas maneiras. Estou mostrando aqui e vou mostrar através de uma função chamado proc, né? Ela vai procurar um determinado valor e um determinado intervalo de células. Então essa função, como todas as demais, começa com igual, digito o nome dela aqui, que é proc, né? E notem que eu tenho aqui, ó, o valor procurado, depois o vetor procurado e depois o vetor resultado. Vou mostrar aqui os dois passos, né? Você pode usar também aqui a segunda opção, mas eu vou mostrar aqui a primeira. O valor procurado é a minha média, né? Ponto e vírgula. Onde é que está essa minha média, né? Aliás, onde é que eu vou procurar esse valor? Eu vou procurar nesse intervalo de célula aqui, ó, da minha E10 até a minha E15. E quando ele encontrar esse valor, onde é que estará o resultado? O resultado estará aqui, ó, da minha F10 até a minha F15. O meu vetor resultado. Notem que à medida que eu separo ponto e vírgula, né, ele avança aqui na minha função. E onde eu estou é onde está destacado aqui em negrito. Né? Terminei a minha função, só eu fechar o parênteses, clicar um Enter. Ele me deu aqui como mediano. Vou expandir aqui para poder ajustar, né? Então 7,63 realmente é mediano? Deixa eu ver aqui. Mediano, ó. De 7 até 7,99. Então vamos ver se isso daqui está funcionando. Vou trocar aqui essa nota dele, 4, vou colocar aqui um 10. Ó, já passou para bom. 8,38, né? Já passou aqui para bom. Certo? Eu posso simplesmente puxar isso daqui? Posso simplesmente puxar? Poder eu posso, mas notem que eu já tive problemas aqui, né? Já me deu erro. Por que que ele fez isso? Porque quando você arrasta, ele vai mudando os endereços das células, né? E existem células aqui que elas são comuns, né? Independente do aluno que eu estiver testando, aquela célula ou conjunto de células serão os mesmos. Né? E quais seriam essas células? Aqui, ó, os meus conceitos. Aqui não pode mudar. Né? Por mais que ele altere para mim automaticamente a célula que eu quero testar aqui, que é a média do estudante, e os meus vetores aqui, eles devem permanecer os mesmos, né? Se eu clicar duas vezes aqui na minha I4 aqui, que seria para calcular aqui do Marcos, ó, eu vou notar, ó, que ele realmente alterou corretamente a minha média quando eu puxei, ou seja, passou a calcular aqui do Marcos, mas ele também deu um pulinho aqui, né? Para baixo, aqui na minha tabela conceito, né? E ele não considerou aqui o iniciante, ó, e considerou aqui uma célula vaga aqui embaixo, né? E se eu notar aqui a minha última, olha como é que ficou, ó. Veio ainda mais para baixo, ó. Ele considerou corretamente a média da Maria, mas o meu intervalo, os meus vetores, né, ficaram fora aqui. Para isso, eu tenho que utilizar um recurso aqui que é congelar aquele meu intervalo ou aquela minha célula. Ou seja, quando eu puxar, né, quando eu arrastar aqui para copiar as fórmulas, né, aquela célula ela não será alterada na minha função, aqui na minha fórmula. Como é que eu faço isso? Vou editar aqui a minha função, né, vou selecionar o conjunto de células desejado, porque aqui são várias, né, e vou pressionar o F4. Pressionando o F4, ó, notem que ele inseriu um cifrão, né? Antes da minha coluna e antes da minha linha. Isso indica o quê? Que tanto se eu arrastar na minha
vertical ou na minha horizontal, esse conjunto de célula aqui não será alterado. Certo? Então, clico aqui o Enter, né? Pressiono aqui no Enter e agora eu posso posicionar e puxar. Vou ajustar aqui o intervalo de células. E se eu clicar para verificar a fórmula, notem que agora, né, ele alterou aqui a minha média, porque eu não congelei, né? E manteve o mesmo intervalo aqui, ó, do vetor procurado e o vetor resultado. Vamos avançar então? Agora vamos considerar aqui também a situação do aluno. Antes de considerar aqui a situação do aluno, eu gostaria que vocês preenchessem, né, essa tabela auxiliar e nós vamos inserir aqui algumas fórmulas para poder realizar alguns cálculos, né? A carga horária da disciplina, ela é pré-estabelecida. Vou colocar aqui 72 encontros, certo? A porcentagem para as ausências, né, ou seja, o quanto que ele pode faltar aqui, o estudante pode faltar para não ser reprovado, é 25%. Vou colocar aqui a porcentagem, certo? E agora eu tenho que calcular, né, quantas faltas são permitidas, já que eu tenho a carga horária da minha disciplina e tenho a porcentagem de faltas, né, que esse aluno pode ter. Eu tenho que calcular aqui a quantidade de faltas permitidas, né? Como é que eu faço para calcular 25% de 72? Que é isso que eu desejo. Eu pego aqui na minha faltas permitidas, igual, e multiplico uma célula pela outra. Pego aqui a minha carga horária, P12, e multiplico pela minha B13. Ó. Automaticamente ele vai me dar quanto é que é 25% de 72. 25% de 72 é 18. Notem que, se eu mudar a carga horária da disciplina, se eu colocar aqui 54, automaticamente ele atualiza também o percentual. Né? Essa que é a ideia, que ele faça isso de forma automática, tá certo? Vou voltar aqui para 72 encontros. E a média para aprovação é 7. Vou formatar aqui esse 7 com duas casas decimais, aqui na minha página inicial, vou inserir aqui duas casas decimais, né? Número, duas casas decimais. Perfeito. Vamos agora então aqui para a situação do meu estudante. Para que este aluno esteja aprovado, eu devo considerar a média dele e as faltas, certo? Mas nós vamos fazer essa situação aqui em duas etapas. Primeiro, eu vou esquecer as minhas faltas e vou considerar somente a média, para a gente ir um pouquinho mais devagar. E o que eu devo lembrar aqui, né? Que a minha média para aprovação é 7. Aqui eu tenho aqui, ó, minha média para aprovação é 7. E eu tenho que testar qual que é a média do meu estudante e comparar com a média para aprovação. Se essa média, né, do estudante for maior ou igual, né, a 7, o estudante estará aprovado. Caso contrário, nessa nossa planilha, ele estará reprovado. Tá certo? Então é uma função lógica, né, e condicional, ou seja, tem uma condição para que seja realizada determinada ação. Como é que começa essa função? Ela começa com C, SE, abro parênteses, e aqui vocês vão notar que ela é dividida em 3 etapas, né? Eu tenho o meu teste lógico, que é onde eu vou fazer a comparação, nesse caso, né? E se essa comparação for verdadeira, né, o Excel vai entender, a função vai entender que ele deve realizar determinada ação que eu configurar aqui no meio. E se ela for falsa, né, o meu senão vai realizar determinada ação que está aqui na minha última etapa aqui da função. Na prática, ele pensaria da seguinte forma, né, se a minha média, a média do Carlos aqui, for maior ou igual a 7, Carlos está aprovado, que é o valor se verdadeiro. Se não, Carlos está reprovado, que é o valor se falso.
como é que a gente constrói isso daqui? Então existem os operadores de comparação, e vocês devem estar vendo aí em uma tabelinha. Peço que vocês anotem todos. São os principais aqui que nós vamos utilizar. Então o que eu tenho que comparar? Eu vou comparar a média do meu estudante, aqui do Carlos, se essa média é o quê? Maior ou igual ao quê? A minha média para aprovação, que é a minha B15. Certo? Se isso for verdadeiro, notem que eu finalizo, né? Finalizei meu teste lógico, essa primeira etapa, com ponto e vírgula. Se isso daqui for verdadeiro, o que é que eu gostaria que acontecesse? Ele vai apresentar uma mensagem aqui de aprovado. Lembre-se que é entre aspas, né? E se for falso? Se for falso, reprovado. Fecho parênteses. Aliás, fecho aspas, né? E fecho parênteses. Pressiono Enter, ali, ó, aprovado. Vou ajustar aqui a largura, ok? E vamos fazer um teste. Vou diminuir aqui essa nota dele, vou colocar 0, tá? Automaticamente já mudou o conceito, né? Para insuficiente, mudou também aqui a média, 5,88, e Carlos passou aqui a estar reprovado. Vou aumentar aqui a nota dele e voltar do jeito que estava antes. Aqui ele está aprovado. Ok? Posso arrastar isso daqui? Posso, desde que eu congele quem é comum para todas as minhas células aqui que eu gostaria de inserir a função aqui, de verificar a situação do aluno. Quem que é comum aqui para todo mundo? A minha média. A minha média para aprovação aqui, ó, a B15, ela não pode alterar. Se eu puxar, ele vai mudar aqui a média dos alunos, né? Mas a média para aprovação deve permanecer a mesma. Então, o que é que eu faço? Congelo a média para aprovação. Vou clicar aqui antes da célula desejada, que eu quero congelar, pressiono o F4, ó, Enter, posiciono lá e puxo. Pronto. Né? Tenho a minha função funcionando aqui em todas as minhas células. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, eu tenho que verificar, né? Aliás, eu vou reconstruir essa função de maneira com que ela verifique para mim as notas, aliás, a média dos meus estudantes e também o quantitativo de faltas, né? As faltas, para ele estar aprovado, elas devem ser iguais ou inferiores a 18. Se for maior que 18, o aluno está reprovado por falta, né? Notem que quando eu falo que eu tenho que verificar a média e as faltas, né, eu estou dando um ênfase aí no E. Existe uma função também dentro das funções lógicas, que é a função E, que ela permite que você realize uma sequência de testes lógicos e todos esses testes eles devem ser verdadeiros, né? Todos esses testes devem ser verdadeiros para que realize determinada ação. Você vai fazer ali os testes, né? Como é que eu encaixo ela dentro da minha C? Que vai ficar uma função dentro da outra, ok? Eu vou apagar isso daqui e a gente vai começar novamente, mas vocês vão notar que uma boa parte aqui da minha função C, ela se repete. Nós só vamos encaixar aqui a E. Vai começar com C novamente, C, abro parênteses, né? E agora está no meu teste lógico. A minha função C, ela de forma simples aqui, ela só pode realizar um teste lógico aqui. Eu só posso verificar a média ou as minhas faltas aqui. Eu não consigo sem abrir uma outra função, né? Então eu posso, como eu quero realizar mais de um teste lógico, eu vou inserir a função E aqui na minha parte do teste lógico da minha C. Ok? Vou digitar ali, ó, E, e vou abrir o parênteses. A partir do momento que eu abrir esse parênteses, vocês vão notar que vai desaparecer para mim ali, ele omite a minha função C, e esse parênteses está aberto dentro da minha função E, ó. Está dentro aqui da minha função E. E aqui eu vou configurar aqui quantos testes lógicos, programar quantos testes lógicos necessários para que ele realize determinada operação.
Bom, no caso são dois, né? O primeiro teste lógico, que nós já fizemos, é a média tem que ser maior ou igual a 7. Já vou congelar essa célula aqui, tá ok? Já vou congelar ela. F4. Ponto e vírgula. O meu segundo teste lógico. As faltas, elas devem ser o quê? Menores, né? Menor ou igual a quê? A 18. Que é a minha B14. E já congelo também aqui a minha B14. Pressionando o F4. São esses dois testes lógicos. Se tivessem mais testes lógicos, é só você colocar o ponto e vírgula e dar continuidade. Todas essas operações aí, ele verifica quantos testes lógicos aqui forem necessários. Mas como são só dois, eu fecho aqui o meu parênteses. Ele voltou lá para a minha função C, já que eu encerrei a minha E, né? O parênteses encerrou a minha função E, e ele volta para a minha função C. Mas notem que eu ainda estou na etapa teste lógico da minha função C. Por isso que eu vou encerrar a etapa teste lógico com ponto e vírgula, e ele vai aguardar aqui o que eu gostaria que ele fizesse se esse teste lógico fosse verdadeiro. Esse teste lógico sendo verdadeiro, eu quero que ele escreva aqui para mim, né, retorne a mensagem aqui de aprovado. Né? Eu que estou determinando, né? Poderia ser uma outra mensagem. Né? Caso contrário, né? Ou seja, valor-se falso, se não, eu quero que ele esteja reprovado. Fecho parênteses. Notem que o parênteses ele é importantíssimo, sempre que você abre você deve fechar. Aspas também, abriu aspas, você deve fechar as aspas. Eu tenho um parênteses aberto aqui no início e ele que fecha, né? Ele que encerra. Tem um parênteses aqui na minha E e ele encerra aqui a minha E, certo? Enter. Opa! Ele já me deu, ele sugeriu aqui uma correção. Eu vou colocar aqui não para eu ver o que aconteceu. Ó. Na verdade, eu esqueci aqui, né, da minha aspas aqui em reprovado. Ó. Vou corrigir isso. Enter. Aprovado. Já vou puxar isso daqui, tá bom? Puxei. As minhas células estão congeladas, né? Sem problema algum. Esse meu aluno está aprovado por média, 8,38. Perfeito. As faltas dele aqui, eu vou colocar 18. Automaticamente continua aprovado. Vou subir mais uma aqui, 19 faltas. Reprovado. A situação dele já foi aqui para reprovado. Por quê? Porque ele está... o primeiro teste lógico está ok, ou seja, ele tem média suficiente para aprovação, mas estourou em falta. Tá certo? Se eu diminuir aqui as faltas, automaticamente ele está aprovado. Se eu diminuir as faltas e trabalhar com as notas, né? Vou colocar um 0 aqui, ele está também reprovado, né? Ou seja, eu preciso das duas condições. As duas condições devem ser verdadeiras para que este meu aluno esteja aprovado. Se vocês testarem nas demais, vocês vão notar que vai funcionar aqui adequadamente. Pois bem, para finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês a formatação condicional. O que é a formatação condicional? Ela está aqui na minha própria página inicial, ó, aqui dentro de estilos, né? E ela verifica para mim algo, né, mediante a uma condição, né? E se aquilo for verdadeiro, ela vai realizar uma determinada formatação. Formatação pode ser o quê? Alterar a minha fonte, a cor, inserir borda, retirar borda, a cor da fonte ou do preenchimento da minha célula, né? E aqui, nesse nosso exercício, eu gostaria que, se o aluno for reprovado, né, o preenchimento da minha célula fosse vermelho. Se o aluno for aprovado, o preenchimento será azul. Eu seleciono todas as células, para fazer isso de uma forma mais rápida. Venho aqui em formatação condicional,
Lembrando que existem outras formas de você formatar isso, eu vou mostrar uma delas. Venho aqui em nova regra, escolho aqui a segunda opção, formatar apenas células que contenham. O valor da célula altero aqui para igual a, e aqui, por ser uma formatação condicional, eu não preciso me preocupar com as aspas, aprovado. Escrevo aqui aprovado. Essa é a minha condição. Se isso daqui for verdade, o que eu gostaria que ele fizesse? Vou configurar aqui agora em formatar. Formatar, eu vou trabalhar com preenchimento. Ó. Vou colocar o azulzinho aqui. Ok. Esse daqui é o exemplo, ó, né, a visualização. Ok. Olha só o que ele já fez. Ó. Todos os meus aprovados já preencheu de azul. Vou voltar a selecionar novamente o meu conjunto de células. E aqui em formatação condicional, nova regra, segunda opção, formatar apenas células que contenham, é igual a reprovado. Se for reprovado, venho em formatar e vou escolher a cor vermelha. Coloco OK, já me deu aqui o exemplo. E pronto, ó. 3 reprovados e 2 aprovados. Vamos ver se ele está realmente funcionando, né? Eu vou aprovar esse meu estudante aqui, o Carlos. Ó. Vou colocar 10 aqui para ele na nota 4, automaticamente vai mudar a média dele, ó, foi para 8,38 e já mudou aqui, aprovado, e já colocou em azul. Né? Vou pegar a Maria aqui, aumentar a quantidade de faltas dela, colocar 20 faltas, né? Automaticamente ela está reprovada. Sou o professor Cristiano Ferreira, do Instituto Federal do Acre, Campus Cruzeiro do Sul. Obrigado e até a próxima.